Nessa aula você vai aprender o que é fórmula de compasso e também o que é compasso, é claro. Bom, sem enrolação, o compasso ele é um conjunto de notas separadas por uma barra vertical chamada de barra de compasso, ok? Se a gente analisar essa partitura aqui, a gente tem essa divisão aqui, beleza? E aqui também. E aí, o compasso ele vai separar uma determinada quantidade de notas, tá? E a nossa fórmula de compasso, ela vai falar para a gente quantas notas e quantos tempos vão caber dentro desse compasso. O número de cima, ele vai falar para a gente quantos tempos tem dentro do compasso. E o número de baixo, ele vai falar qual é a figura que vai equivaler a um tempo dentro do compasso. Se você não lembra, a gente vai relembrar aqui esta tabela, beleza? Em uma outra aula a gente viu isso também, mas aqui o foco é só para a representação de cada nota. O que acontece? O número de baixo da fórmula de compasso, ele representa uma nota, ok? E aí, se a gente olhar na tabela, a gente vai ver que a semibreve, que é que primeiro a gente aprendeu que valia 4 tempos, ela é representada pelo número 1. E aí a gente vai dobrando esse número, ok? Então, se a semibreve é pelo 1, a mínima é representada pelo 2, a semínima pelo 4 e a colcheia pelo 8. Vamos só até aqui, mas saiba que isso continua até a semifusa, ok? Geralmente, se utiliza até, no máximo, o 16 nesse número aqui por baixo, tá? Eu, particularmente, nunca vi alguém usar a fusa para representar um tempo. Nunca vi nenhuma obra com isso. O mais comum é o 2, o 4 e o 8. Aliás, o 1 não é comum. O 2, o 4 e o 8 só que são comuns, ok? O 1 eu também nunca vi alguém fazendo uma música com isso. Como a gente viu aqui atrás, o número de baixo vai falar qual figura vale um tempo. Já o número de cima vai falar pra gente quantos tempos tem no compasso. As notas têm uma relação de dobro e metade. A semibreve, ela, se a gente divide ela no meio, a gente vai precisar de duas mínimas para poder fazer ela, ok? Então, a mínima ela é metade da semibreve, assim como a semínima é a metade da mínima. E a colcheia, ela é a metade da semínima. Então, percebe que sempre tem essa relação de metade e dobro? Isso é o mais importante, ok? Porque a fórmula de compasso que vai falar para a gente exatamente o tempo de cada nota. Não adianta eu vir aqui falar para você que a semibreve vale 4 tempos, porque se a minha fórmula de compasso ela não for com 4 embaixo, ela for um 2, por exemplo, a semibreve não vai valer 4 tempos, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha só, o número de cima aqui está falando para a gente, então, quantos tempos tem no compasso. Quantos tempos eu vou ter? 3 tempos. E a de baixo está falando qual figura equivale a um tempo. Vamos ver lá na tabela qual figura é essa? É o número 4, certo? E o número 4 é representado pela semínima. Logo, a semínima, que é esta nota aqui, ela vai estar valendo um tempo. Ou seja, é o padrão que a gente aprendeu até agora. Não vai mudar nada. Porque, normalmente, nas primeiras aulas eu ensinei a vocês que essa nota vale um tempo, ok? Ou uma batida. E essa fórmula de compasso está dizendo exatamente que ela vai valer uma batida. Ou seja, a mínima vai valer 2, pois ela é o dobro da semínima, ok? E aqui nós temos 3 tempos, tá? 3x4 ele é muito comum, ele lembra muito a valsa, ok? O ritmo da valsa ele é feito dentro de uma divisão de 3x4. E aí, então, ficou assim o nosso compasso, beleza? Ficou 3 tempos em cada compasso. Vamos analisar, olha só. Aqui eu tenho 1, mais 1, mais 1. 3 tempos, certo? Mesma coisa aqui na frente. Aqui eu tenho uma nota que a gente tinha aprendido que valia 2. Lembra? Só que tem um pontinho. Esse ponto vai fazer o quê? Vai pegar a metade do valor da nota e somar o valor original. Ou seja, essa nota vale 2. Com o ponto, ela vai passar a valer 3, pois ela vai pegar a metade de 2, 1, e vai somar
ao valor dela. 2 mais 1, 3, ok? Então, esse compasso também está certo. Se a gente tivesse um metrônomo, essa música, como leitura rítmica, ela ficaria mais ou menos assim. Tá, 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 tá. Ok? Com isso você já sabe, então, como decifrar a fórmula de compasso, ok? Em cima a gente tem quantos tempos tem no compasso, é muito simples, né? E embaixo está falando qual figura equivale a um tempo. Enquanto você não decorou a figura, você sempre pode voltar na tabela, ok? Mas lembrem, o número de baixo ele pode mudar, ok? Se o número de baixo muda, a relação de tempo muda. Aqui está 3 por 4, certo? Se fosse 3 por 2, imagina aqui comigo agora. Ó. Agora, a gente não é 3 por 4. A gente não vai ver isso como 3 por 4. A gente vai ver como 3 por 2, ok? Se eu tenho 3 por 2, o 2 ele não está representando mais essa nota aqui. Estaria representando, então, vamos ver na tabela, a mínima. Então, a mínima valeria um tempo, ok? Então, se eu fosse preencher um compasso 3 por 2, ele ficaria dessa forma. Ficaria com 3 notas dessa, ok? Porque essas notas valeriam tempo. Se eu tentasse preencher um compasso com a C mínima, igual seria aqui embaixo, né? No 3 por 2, eu teria que ter 2 notas para cada mínima dessa, ok? Porque a C mínima no 3 por 2 estaria valendo metade da mínima. Então pensa aqui comigo. Se eu tenho 3 por 2, o 2 está me falando que essa é a nota que vale um tempo. Aqui não é pintado por dentro, lembra? E eu preciso preencher um compasso com esta nota aqui agora, que é pintado por dentro. Quantas notas dessa eu vou precisar? Exatamente, eu vou precisar do dobro de notas dessa anterior para preencher um compasso de 3 tempos. Então ficaria algo assim, ó. E aí eu teria esse modelo aqui de compasso, certo? Se fosse, lembrando, se fosse 3 por 2. O mais comum é a gente ver 3 por 4 mesmo, ok? E também o 6 por 8, beleza? Que seria o valor da colcheia. Também é muito comum a gente ver 6 por 8. Que o 8 valeria a colcheia, né? Mas percebe, o que eu quero que vocês percebam é o quê? Que sempre o que vai mandar o tempo é exatamente esse número aqui de baixo, ok? É ele que vai falar para mim qual nota que vai valer uma batida em determinada música ou um tempo, ok?